querida irmã, olá, querido irmão, tudo bem com você? Agora é 3 horas da manhã do sábado. Eu estou aqui com o pensamento ligado em você, orando a Deus para Deus abençoar a tua vida. E que bom que você está aqui comigo agora através desse vídeo. Imagino que se você está assistindo, é porque você aceitou o convite de participar dessa jornada de 50 dias mais próximo de Jesus, mais próximos uns dos outros e mais próximo certamente da volta de Jesus. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, além de orar e jejuar durante esses 50 dias. O livro de Apocalipse é um livro muito especial e para estudá-lo é importante você ter uma visão geral. Quero dar essa visão geral através desse vídeo para ajudar no seu primeiro dia de estudo, ok? Essa visão geral tem que ver com, primeiro, a autoria do livro. Foi escrito pelo apóstolo João, ainda no primeiro século, quando João estava preso na ilha de Patmos. João escreveu usando linguagem figurada, simbólica e usando também analogias e paralelos com o Antigo Testamento e com a cultura judaica de seu tempo. Através do livro do Apocalipse, nós conseguimos ter revelações de Deus para o futuro nosso e também para o futuro de João, que agora está no nosso passado. É importante você entender como é que o livro é estruturado. Ele é escrito de uma forma muito assimétrica e muito perfeita. João foi realmente inspirado por Deus, não somente no conteúdo, mas também na forma em que o livro foi escrito. O livro é composto de 7 partes muito interessantes. Elas são distribuídas e organizadas em 2 seções, uma seção histórica e uma seção escatológica. Eu vou colocar aqui na tela para você e você vai conseguir ter uma noção um pouco melhor dessa estrutura. Mas antes, quero falar também sobre a estrutura quiástica do livro. O que é um quiasmo? É quando o autor combina as partes do livro de maneira que a primeira parte combina com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante até chegar no meio, como se fosse um sanduíche. João fez exatamente assim. Por exemplo, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, nós estamos falando da introdução do livro, o prólogo do livro. E do capítulo 22, do verso 6 até o 21, é a conclusão do livro, o epílogo do livro. E você vai perceber que há combinações bem precisas entre essa primeira parte e a segunda parte. Vou dar alguns exemplos para que você esteja bem, e fique bem claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, no capítulo 1, verso 1, diz que as coisas que em breve devem acontecer. E no capítulo 22, verso 6, a mesma frase é repetida, combinando o início com o final. Por exemplo, no capítulo 1, verso 3, é dito bem-aventurados aqueles que guardam essas coisas. E no capítulo 22, verso 7, é dito exatamente a mesma coisa. No capítulo 1, verso 3, diz que o tempo está próximo. E no capítulo 22, verso 10, também diz isso. No capítulo 1, verso 4, diz que fala sobre as 7 igrejas. E no capítulo 22, verso 16, também fala sobre as 7 igrejas. No capítulo 1, no verso 8, fala que Jesus é o alfa e o ômega. E lá no capítulo 22, no verso 13, essa mesma expressão ou essa mesma mensagem é colocada. Você percebeu? Com a parte de baixo do sanduíche, combinando com a parte de cima. E assim por diante, João vai estruturando o seu livro. Vou colocar aqui na tela para você essa estrutura quiástica. E você vai perceber que o ponto A combina com o ponto A do final do livro. O ponto B, a igreja na terra, combina com a igreja no céu. O ponto C combina também com o ponto C, da segunda parte do livro. E as 7 trombetas combinam com as 7 pragas. E no meio do livro, a parte mais significativa, uma mensagem central, é a mensagem do grande conflito, que é de fato o centro do livro do Apocalipse. Vou colocar para você aqui na tela também essa estrutura quiástica de maneira mais organizada. Você vai perceber que cada uma das 7 cenas que nós encontramos no livro do Apocalipse, ela é introduzida por móveis ou por alusões ao santuário que Moisés construiu. E nessa semana, em cada dia, vamos estudar cada uma dessas cenas introdutórias. Cada cena tem uma parte histórica, um interlúdio, um vislumbre dos eventos finais e também um clímax escatológico, ou seja, apontando para o fim das coisas. E você consegue identificar claramente nessas passagens essa organização do livro, tudo apontando para o centro do livro, onde está a parte mais importante, a mensagem central do que João tinha para nos apresentar. Nessa minha próxima fala, no restante desse vídeo, quero destacar para você apenas então a cena introdutória número 1. Qual que é a primeira cena?
Ela vai do verso 10 do capítulo 1 até o verso 20. E essa cena é muito interessante. É a cena que nós vamos estudar hoje no nosso devocional. Nessa cena, João, que estava lá na ilha de Patmos, preso, oprimido, provavelmente sofrendo todos os tipos de privações e provações, tem uma visão. E nessa visão, ele encontra Jesus é, andando por meio de um objeto do santuário que é o candelabro. Você lembra o santuário celestial e o santuário de Moisés possui um móvel chamado candelabro, é o castiçal de 7 lâmpadas, onde era colocado o azeite e ficava aceso o tempo todo. Então esse é o primeiro objeto que João vê. Ele vê esses candelabros de ouro e ele vê Jesus andando entre esses candelabros. Isso tem uma simbologia muito importante e é isso que você vai estudar logo em seguida através desse devocional. O fato é que Jesus está andando, caminhando com o seu povo ao longo da história. Jesus está com você. Essa é a mensagem central dessa primeira parte do livro do Apocalipse, nessa primeira cena. Jesus está cuidando da sua igreja, Jesus está cuidando de você. Que Deus te abençoe, que você consiga se aprofundar no estudo do Apocalipse nesses próximos dias. Segue os passos aqui deste formulário através da sua leitura e você vai ter uma boa introdução do livro do Apocalipse nesse primeiro dia. Que Deus te abençoe. Eu espero realmente te encontrar amanhã, nesse domingo, às 5 horas da manhã, no nosso segundo dia, onde nós vamos estudar a segunda cena deste livro tão impressionante. Que Deus de fato abençoe você.